Esther 2, do versículo de número 21 até Esther 3, versículo de número 15. Todos acharam? Ok? Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isto ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: esta prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, e cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar,
e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o translado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontente, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir ajuda ao nosso Pai, que venha até nós e fale conosco nesta noite, nesse lugar. Senhor bendito, Pai de amor, nós, o teu povo, diante da sua santa presença estamos. Fomos preparados para este momento por intermédio da liturgia. Cada canção, cada prece, cada leitura foi a forma que o Senhor nos deu para que nosso coração, mente e alma estivessem completamente prontos para ouvi-lo. Suplico ao Senhor que fale com o seu povo, fale com todos nós. Nós precisamos lhe ouvir e transforme o nosso coração a partir do texto santo. Pedimos isso não em nome da nossa igreja, nem em nome de homem algum. Pedimos isso no nome do seu Filho Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor e único e suficiente Salvador. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Eu quero começar esse texto colocando 3 episódios históricos diante dos nossos olhos. Um desses episódios é conhecido, ou ficou conhecido como Dia D. E o Dia D ocorreu no dia 6 de junho de 1944. O Dia D não foi o dia da vitória final dos aliados na Segunda Guerra, mas a partir do Dia D, toda a história se transformou. Conta-nos a história que os aliados, Estados Unidos, Reino Unido, França e Canadá, enviaram dezenas de milhares de soldados na costa da Normandia. As praias receberam o nome de Utah, Omaha, Gold e Juno. E naquele dia foi um verdadeiro banho de sangue. Mas os aliados conseguiram avançar, tomaram aquelas praias e a partir de 6 de junho de 44 se deu início à derrota final dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. A derrota dos nazistas só veio acontecer no dia 2 de setembro de 1945. Então, de junho de 44 até setembro de 45, a guerra mudou completamente. Um outro episódio, mais ou menos da mesma data, ocorreu nos Estados Unidos, no dia 1º de dezembro de 1955. Uma costureira negra norte-americana chamada Rosa Parks se recusa a dar lugar no ônibus a um homem branco. Naquela época, um homem branco entraria no ônibus e qualquer negro teria que se levantar para ceder o lugar. Nessa viagem de ônibus, Rosa Parks se recusou. E a partir daí, a história norte-americana, principalmente a história da segregação racial, começou a mudar. 1 de dezembro de 1955, numa atitude heróica, esta mulher se recusou a se levantar. Os debates só foram finalizados em 1967. E ali, o sufrágio universal, isto é, o direito a voto de negros, de brancos, o fim dos banheiros de cor, o fim dos bebedouros exclusivos,
aconteceu. De 55 até 67 foi o tempo que levou para as leis terem sido mudadas. Lá na Segunda Guerra Mundial, foi a tomada de uma praia. Nos Estados Unidos, foi a manutenção de um assento. E por que não colocar nessa história o dia 9 de julho de 1994? O que aconteceu no dia 9 de julho de 1994? Foi o dia que a seleção brasileira venceu a Holanda naquele 3-2 inesquecível. O Branco, lateral esquerdo, um ex-atleta em atividade, gordo, assume o lugar do melhor jogador que a seleção tinha. Aliás, o melhor lateral esquerdo daquela época, o Leonardo. Você lembra daquela cotovelada do Leonardo no Tabi Ramos? A gente quase entrou na televisão para bater nele. Naquele jogo contra a Holanda estava melhor. Mas aos 81 minutos, faltando 9 minutos, o Branco ajeita aquela bola e dá aquele chute, o Romário se esquiva e a bola entra. 3-2 Brasil. Não foi naquele dia que nós vencemos o tetracampeonato. Ele veio acontecer alguns dias à frente, no dia 17 de julho. Poucos dias à frente, nós erguíamos a taça do tetracampeonato. E quem não lembra dos gritos eufóricos do Galvão Bueno gritando: é tetra, é tetra. Mas naquele 3-2, tudo mudou. A gente tinha a certeza de que nós seríamos campeões mundiais. Irmãos, nem sempre a vitória se dá de forma automática. Nem sempre o fim da guerra se dá num estalar de dedos. Às vezes, a guerra só começa a ser vencida quando alguém simples, toma uma atitude. A invasão da Normandia foi considerada uma loucura. Rosa Parks não se levantar do ônibus foi considerado uma loucura. E levar o Branco para a Copa do Mundo quase custou a cabeça do Parreira. Mas as vitórias são definidas assim. Uma atitude de uma pessoa simples, em algum momento, muda todo o cenário. O tema da nossa reflexão é que a nossa vitória só será conquistada se hoje nós mudarmos de postura. Não significa que nós venceremos a nossa guerra hoje. Pode levar anos, décadas. Mas se hoje houver uma mudança de postura, toda a história se altera. Nós já estamos meditando aqui no livro de Esther. Nós já vimos que o mundo pagão exerce uma influência enorme sobre todos nós. Nós já vimos que o poder da Pérsia é ilusório. Nós já vimos que a Pérsia, cheia de luzes, no fim das contas, não passa de um sepulcro caiado. Por fora, pintado de branco, mas por dentro, um depósito de ossos. Mas nós também já vimos que a mão do Deus invisível e a invisível mão do Deus presente está agindo em toda essa história para salvar. Nossa história de hoje começa com uma ação fortuita, com um golpe do destino, com uma sorte que aparece para Mordecai. O nome Mordecai era um nome pagão, era um nome que fazia referência ao deus Marduk, e Mordecai não era lá a flor que se cheirasse. Por que eu digo isso? Quem apresentaria a sobrinha para se tornar concubina de um rei pagão como Assuero? Quem entregaria um parente nas mãos de um crápula que gostaria de ver a sua mulher nua diante dos demais? Mordecai era um homem entre dois mundos, um homem que dependia do governo,
Versículo de número 19 não mostra nenhuma crise de consciência de Mordecai, estando assentado uma segunda vez que se reuniam as virgens. E aqui é importante a gente notar, na primeira vez Esther foi colocada no lugar de Vasti, mas a sede por virgens de Assuero não tinha fim. Aqui ele faz uma nova seleção. Eram prostitutas de luxo, aos cuidados do rei, e Mordecai não tem crise com isso. Aliás, nem Esther. Esther não tem o menor problema de esconder quem ela é. E talvez você olhe para o texto e diz, é um ato de obediência. Mas também você pode olhar para o texto e dizer que é um ato de covardia. E quem nunca escondeu a sua identidade cristã para não perder os benefícios no lugar onde está? Quem nunca negou o seu cristianismo ou fingiu não ser crente para não ser perseguido? Mordecai e Esther são esse povo meio misto. Mas conta-nos a história que Mordecai, assentado no seu lugar costumeiro, isto é, à porta do rei, era um homem que vivia da política, era um homem que vivia das coisas que eram dadas do império. Conta que ele escutou uma conversa. Versículo de número 21 diz que Bigtã e Teres, dois eunucos, haviam planejado matar Assuero. Mordecai ficou sabendo da história, correu e contou a Esther. Esther disse ao rei Assuero que Mordecai havia ouvido uma conversa de assassinato, de trama ocorrida nos palácios da Pérsia. Assuero manda investigar, versículo de número 23, e de fato havia uma trama de morte. Aqui, meus irmãos, nós devemos entender que mesmo em um mundo pagão, onde as coisas são todas tortas, ainda há espaço para fazer o bem. Ainda há o espaço para fazer o certo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente ouve por aí a seguinte história: todo mundo faz, todo mundo é assim, todo esse mundo não se preocupa com a verdade. Você vai ser diferente? Sim. Não é porque o mundo pagão é completamente caído que eu e você temos que abrir mão de quem nós somos e deixarmos de fazer o bem. Mordecai conta, ele impede o assassinato, e impede o assassinato daquele que era o mais importante. Lembrem-se, Assuero era detentor de um poder da Etiópia até a Índia. 127 províncias estavam sob o seu comando. Quando a gente vai para o capítulo 3, a gente já espera que o capítulo 3 comece assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Mordecai. Mas olha para o texto. O texto diz que ele engrandeceu a Amã. Mordecai acabou de salvar a vida dele. Por que ele engrandece a Amã? Porque no mundo pagão, nem sempre o bem é recompensado imediatamente. E aprenda isso. Você tem que fazer o bem, tem que fazer o certo, independente dos demais. Mas o prêmio, às vezes, leva anos. Não é imediato. E pior, é injusto. O texto então começa do capítulo 3, dizendo que Assuero engrandeceu a Amã. E quem era esse bendito desse Amã? A Bíblia faz uma descrição dele fabulosa. Amã, filho de Hamedata, Agagita. E essa palavra Agagita aqui é importantíssima. Por quê? Ele era descendente de Agog. Quem foi Agog? Agog foi aquele rei que Deus mandou Saul matar, lá no primeiro livro de Samuel. E o que Saul fez?
não matou Agog. Ao invés do inimigo ser exterminado conforme a ordem de Deus, o inimigo foi poupado. Os séculos se passaram, um descendente de Agog surge na história. Amã, agagita, descendente de Agog, é exaltado. Ao invés de Mordecai, judeu, ser exaltado, um inimigo dos judeus é exaltado. Um inimigo dos judeus que só existe porque um rei judeu lá no passado desobedeceu à lei de Deus. Diz o texto que Assuero o exaltou, lhe pôs o trono acima de todos os príncipes, pois Amã governando, ou melhor, como o primeiro depois de Assuero em todo o império persa. Mas uma reviravolta acontece na história. Um ato transformador ocorre no versículo de número 2. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei, inclusive Mordecai vivia às portas do rei. Ele vivia sentado esperando as migalhas do império. Ele é aquele parasita político. Você já deve conhecer gente assim, em toda cidade tem. Independente de quem é o governo, ele está lá, como uma mosca de padaria sempre ao redor. Mordecai é esse, está à porta do rei, e todos haviam de se inclinar perante Amã. Essa era a ordem de Assuero. Diante de Amã, todos se inclinam. Mas o texto diz que, porém, Mordecai não se inclinou e não se prostrou. E aqui, irmãos, você pode dizer: ele não fez isso porque ele está com raivinha, ele não fez isso porque ele está enciumado, ele não fez isso porque ele está melindroso. Não. Alguma coisa está acontecendo no coração de Mordecai. Alguma coisa está mudando dentro desse homem. E essa reviravolta na atitude, ao invés de ser aquele, um lambe-botas dos governantes, ao invés de ser aquele que cumpria as ordens, ele decide desobedecer. E quando ele decide desobedecer, a repercussão é imediata. Versículo 3, os outros servos começam a dizer: por que você está transgredindo a lei, Mordecai? Você sempre foi tão persa? Você sempre foi pagão, não tem o menor problema de entregar a sua sobrinha? Você não tem o menor problema de servir a um rei pagão e depender dele? Você nunca fez muita questão de ser diferente? Por que você está querendo ser diferente agora? A repercussão é imediata. E Mordecai se mantém convicto. Olha o versículo 4. Dia após dia, ele não dá ouvidos ao falatório. Ele mantém a atitude dele de não se inclinar, de não se prostrar diante de um governante pagão. Ele rompe com tudo aquilo que ele era. Até o capítulo de número 2, ele é um perfeito pagão. No capítulo de número 3, alguma coisa está acontecendo aqui. Tem uma mudança sendo operada no coração desse homem. Só que toda mudança gera consequência. Toda atitude corajosa gera repercussão. Todo posicionamento radical, e radical aqui no sentido de manter um posicionamento correto, vai gerar algum tipo de perseguição. E a Rádio Peão fez o seu papel. Em pouco tempo, Amã ouviu que Mordecai não se inclinava. E o motivo pelo qual ele não se inclinava, como eu disse a vocês, não era milindre. O versículo de número 4 diz: porque ele era judeu. Olha que coisa incrível. Até agora um verdadeiro pagão, e aqui ele era judeu.
Aqui ele era descendência de Abraão. Aqui ele era da santa semente. Aqui uma mudança acontece. A reação de Amã é imediata. Versículo 5: Amã se encheu de furor. E a raiva de Amã foi tanta, o ódio dele foi tanto, que ele não quis apenas matar Mordecai. Versículo 6: mas ele decidiu destruir todos os judeus. Quando ele ficou sabendo que Mordecai era judeu, e ele, Agagita, descendente de Agog, a sede de vingança tomou conta de Amã. Amã disse: eis aqui a oportunidade de vingar. Eles não tentaram matar os meus ancestrais? Agora a história será outra. Decidiu matar, destruir, aniquilar todos os judeus. Decidiu destruir todos os judeus. Toda atitude corajosa de assumirmos a nossa identidade cristã vai gerar reações das mais terríveis naqueles que são contra o Evangelho e contra o Deus dos evangélicos. Experimenta no seu emprego parar de fazer as coisas que você fazia. Experimenta onde você trabalha dizer para o seu chefe: a partir de hoje não. E ele vai dizer por quê? Você vai dizer: porque eu sou evangélico. Se alguém ligar e o senhor mandar dizer que o Senhor não está, eu não vou mentir. Experimenta fazer isso. Experimenta assumir um posicionamento radical da sua fé. Experimenta se colocar na posição de um verdadeiro israelita e dizer: eu não compactuo com os pagãos. A reação vai ser imediata. Talvez em menos de uma semana seu nome já esteja no RH. E para piorar as coisas, parece que o universo conspira contra. Versículo 7 diz que no primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano do 10º do rei Assuero, 12 anos de governo do rei Assuero, o pur foi lançado, isto é, as sortes. E elas foram lançadas perante Amã, dia a dia, mês a mês, até que no 12º ano, até que no 12º mês, que é o mês de Adar, essa sorte conspira contra os judeus. E não é isso que a gente diz, que a lei de Murphy não é assim? Se você passar manteiga no pão, de que lado que ele cai? Ele cai exatamente do lado da manteiga. Os pagãos vão reagir a nosso posicionamento, e parece que o universo vai conspirar. Parece, se tem alguma coisa que pode dar errado, vai dar. E aqui no caso, dá tudo errado. Chega até as mãos de Amã o direito de escrever leis. O direito de propor ações no império. E no versículo 8 ele vai propor uma lei para Assuero. Olha o que ele diz: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Aqui nós temos um fato brilhante e maravilhoso da Escritura. Você percebeu que Amã não disse nenhuma mentira? Olha o que ele está dizendo: existe um povo no meio dos pagãos cujas leis não são desse mundo. Existe um povo no meio do seu império que segue outras leis. E é verdade o que ele está dizendo. Porque apesar de nós termos nascido na Pérsia, na Babilônia, no Brasil, aqui nesse mundo caído, nós, os crentes, não vivemos de acordo com as leis desse mundo.
Estamos aqui, mas não somos daqui. Quando Amã diz isso a Assuero, ele vai colocar um fato bíblico que eu e você precisamos entender. Toda verdade é verdade de Deus, mesmo se for dita pelo diabo. Entenda isso. Verdade é verdade de Deus, mesmo se ela sair da boca de um inimigo do povo de Deus. O conselho de Amã, então, para o rei é: se parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Na Pérsia pagã é assim. Tinha um episódio, tinha um programa de humor, e eu não lembro qual programa que era, em que o personagem dizia: soltou o maço, carimbás. Na Pérsia é assim. Pagou, tem. Amã sabe disso. Ele dá 10.000 talentos de prata. Sabe o que era aqui 10.000 talentos de prata? Um ano inteiro de arrecadação de imposto. Ele dá uma fortuna para Assuero. Olha, Assuero, tem um povo aí que não te obedece. Um povo aí meio cabeça dura. E é melhor matar eles. E se você precisa de uma ajudinha, toma aqui uma pequena fortuna para te ajudar a escolher. Se você precisa de um pequeno incentivo para mandar matar ele, toma aqui um ano de impostos antecipado. Assuero vivia com festa sem fim. Você conhece a história? Eram cheios de virgens para ele escolher, festas de 6 meses, festas de 1 semana, bebida em jarros de ouro. Tem que pagar para ter toda essa opulência. Amã sabe como lidar na Pérsia, e na Pérsia é assim: o peso do dinheiro constrói leis. E o rei é persa, né? O rei é pagão. O que o rei faz? 10.000 talentos de prata? Opa, toma aqui meu anel, para você, Amã, meu bom homem. E com essa prata que eu estou te dando, assim eu estou te dando os judeus. Ó, esse anel é os judeus, faz com ele o que quiser. Molhou a mão, a lei faz, o desejo do coração de Amã, e Assuero entrega os judeus na mão do inimigo do povo de Deus. Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Assuero tem essa pretensão de achar que ele tem domínio sobre tudo. Mas a gente já viu, ele não consegue dominar sua mulher, ele não consegue dominar o seu próprio corpo, ele não consegue ter domínio próprio. E ele acha que tem então domínio sobre o povo de Deus. É interessante isso. Irmãos, não se esqueçam disso. Se surgirem leis para nos perseguir, saibam que os governantes desse mundo, por mais que achem que têm domínio sobre nós, eles nunca terão. Somos de um outro reino, somos de um outro rei, vivemos de acordo com outras leis. Não esquece disso. Não esquece disso, porque é bem provável que nós tenhamos perseguições sérias nos próximos anos. Não esquece disso. Então o rei, bem contente, assina uma lei que manda matar milhares de pessoas num só dia. E essa ordem foi escrita. Chamaram, pois, os secretários do rei, versículo de número 12. No dia 13 do 1º mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei. O rei Assuero, na verdade, é um grande paspalho, porque são outros que governam em lugar dele. Seu amor e sua paixão pelos prazeres desse mundo fazem dele uma marionete nas mãos de outros. E por mais que você não acredite, qualquer governante sempre será
uma marionete nas mãos de poderosos. Amã escreve a lei, e a lei é enviada para todos os governantes, para todos os príncipes, de acordo com sua própria linha, de acordo com sua própria língua. O rei assina embaixo, carimba com seu anel e faz exatamente aquilo que Amã queria que ele fizesse. A ordem foi escrita, a ordem foi enviada, versículo 13 ao 15, as cartas vão caminhar numa velocidade absurda, e a ordem é: destruam, matem, aniquilem todos, moços, velhos, crianças, mulheres, num só dia. É quase a mesma ordem que Deus deu a Saul: mate, destrua, aniquile todos os descendentes de Agog. Isso é importante, você perceber que a lei de Deus não foi cumprida e o diabo vai construir uma lei parecida, mas com efeito inverso. As cartas voaram ligeiro. O translado foi enviado a todos os povos. Os correios partiram incontente, partiram ligeiro. Incontente aqui não é descontentes, incontentes aqui é ligeiro. Eles foram ligeiro, com seus cavalos quase que alados, e foram para as 27 províncias. E o rei? O que o rei fez depois de assinar um decreto de matança? O rei é persa. O que o rei faz depois de fazer uma lei que vai matar um monte de gente? Ele senta para beber, ué. E o rei e Amã se assentaram para beber. Na Pérsia é assim. Eles constroem leis que vão matar milhares. E o que eles fazem depois disso? A gente acredita que eles vão se arrepender, que eles vão ficar chorando. Na verdade, eles abrem uma champanhe que custa 15 mil reais e se banqueteiam com ela. E o povo, diante disso tudo, diz o texto, a cidadela de Suzã ficou perplexa, mas o rei resolveu tomar um trago. A história é esta, e esses são os detalhes do texto sagrado. Mas é importante nós começarmos a aprender algumas coisas aqui a partir do texto. E o que a gente aprende a partir da nossa própria caminhada? Nesse finalzinho do capítulo 2 e capítulo 3 inteiro. Primeiro, nem sempre boas ações são recompensadas. Pais, entendam isso. Nem sempre tudo que você fizer para o seu filho, ele vai enxergar e vai te agradecer. Entendam isso. Nem sempre tudo que você fizer no seu trabalho vai ser recompensado. Nem sempre tudo que você fizer, inclusive na igreja, será recompensado como você espera ser recompensado. No mundo caído é assim. Não dá para mudar isso. É assim. Mordecai evitou um assassinato. O que aconteceu com ele? Nada. Ele não deveria ter uma estátua? O rei Assuero é vaidoso. O rei Assuero gosta de festa. Ele falaria assim: bom, já que ele me salvou, 6 meses de festa. Não. Nem sempre boas ações são recompensadas imediatamente. Mas não se esqueça. Faça tudo como se fizesse para o Senhor, pois o Senhor recompensará todas as nossas ações no dia dele. Tudo que você fizer, faça para Deus. Porque Deus não falha, Ele não é persa, Ele não é babilônico, Ele não é brasileiro, Ele não é pagão, Ele não é assuero. Segundo lugar, e aqui, filhos, me escutem, toda desobediência gera consequência. Pais, me escutem, toda desobediência gera consequência. Qual é a consequência aqui? Ou melhor, qual foi a desobediência? Saul obedecesse à lei de Deus, meu Deus do céu, passasse na espada Gog, acabava com o problema. Mas não,
decidiu saquear os bens, decidiu mostrar o poder dele, decidiu transformar ou levar o rei como um troféu. Saul era vaidoso e a sua vaidade fez com que todos os judeus, alguns anos à frente, fossem condenados à morte. Nossos pecados geram consequência para os nossos irmãos, nossos pecados geram consequência para os nossos familiares, e eu não estou falando de maldição hereditária, porque isso não existe. Aliás, existe sim. A maldição hereditária é o pecado de Adão e Eva cometido lá no Éden, e nós herdamos isso e vamos herdar para sempre. Eu faço sempre uma pergunta assim para esses pastores que gostam da maldição hereditária, de quebrar a maldição. Eu falo: meu irmão, eu te dou uma dica de ouro. Pois não, pastor. Vai lá no Éden e quebra aquela maldição. Aí você zera o mundo, meu caro. Para que ficar em avô, bisavó? Vai lá na fonte. Não é? Vai lá, miserável. Acaba com aquela regra. Acaba com aquela maldição. Ai, aí não dá, né? Não dá aquela porque não dá nenhuma. Mas os meus pecados geram consequência na vida dos meus filhos. Se meus filhos foram criados num lar cheio de palavrões, vai gerar consequência na vida deles. Se meus filhos forem criados num lar onde bebida é alcoólica e Bíblia tem o mesmo peso, ou melhor, onde a bebida alcoólica vem em primeiro lugar do que a Bíblia. Perceba, irmãos, onde o futebol vem em primeiro lugar. Eu podia dar tantos exemplos aqui. Mas dê você os seus próprios exemplos. Todo pecado gera consequência. Terceira regra: nunca é tarde para fazer o certo e para se arrepender. Mordecai aqui era um ser escroque. Eu fico pensando nisso. Ele pega a sua sobrinha e entrega para ser prostituta de luxo. Porque no fim das contas, Esther é isso. Lá na frente ela vai se tornar uma mulher como instrumento de Deus. Aqui, ela dorme com os pagãos. Compara Esther com Daniel, por exemplo. Esther vai ficar 6 meses se embelezando. Daniel diz: não me misturo. Tem uma diferença enorme entre os dois. Enorme entre os dois. E tenho que dizer a você, por mais que você e eu achemos que nós estamos mais parecidos com Daniel, infelizmente, nós somos mais parecidos com Esther. A gente não tem muito problema de se relacionar com o ímpio e ganhar algum favor nessa história. Nem não tem problema disso, não. Sejamos verdadeiros. Você abre mão das coisas? Não. Um banquetezinho, um manjarzinho, não custa nada. Que mal tem? Todo mundo faz. Mas nunca é tarde para se arrepender. Mordecai tem uma atitude diferente, porque ele é judeu. Ele fala: eu não me dobro diante dos pagãos, não me dobro. Mordecai, isso vai custar caro, não me dobro. Mordecai, você vai ser mandado embora, não me dobro. Mordecai, isso vai custar a sua vida, não me dobro. Nunca é tarde para firmar os pés e dizer: eu sou crente, eu não faço isso. Eu sou crente, eu não participo de grupo que tem prostituição e pornografia o tempo todo. Eu sou crente, eu não gosto dessas piadas. Eu sou crente, eu digo não. Nunca é tarde para fazer isso. Nunca é tarde para gritar que você é crente. Porque você é, não é? Quer uma boa dica? Sai dos grupos hoje. Sai deles. Foge. Deixa a roupa para trás. Foge. Mas faz o certo. Por quê? Você se lembra que eu disse que a guerra nunca é vencida quando o inimigo se rende? Lá se consuma, é verdade. Lá é o final da batalha. Mas as guerras são vencidas quando homens e mulheres tomam uma atitude de coragem. Tomam uma decisão e vão em frente. Nesse dia, tudo muda. Em 1944... quando os aliados, como uma chuva, debaixo de uma chuva de balas, desembarcaram na Normandia, ali a Segunda Guerra Mundial mudou.
Quando Rosa Parks, uma mulher negra, se segura na cadeira e diz: eu não levanto para homem algum. Naquele dia tudo começou a mudar. Quando o branco cavou a falta e pegou a bola, e pôs a bola naquele lugar, ali tudo começou a mudar. É uma atitude, é um posicionamento, é uma atitude de coragem, onde você diz: hoje eu não me dobro. E a partir daí a vitória começa. A partir daí a vitória final começa. E por que você tem que se posicionar? Porque se você é povo de Deus, você tem leis diferentes. Você é diferente. Você é israelita. Você é descendência de Abraão. Você é a santa semente. Você não pode continuar sendo meio crente, meio pagão. Não dá. Você veio do alto, nascido da vontade de Deus, não da vontade da carne. Ah, pastor, mas o que isso vai me custar? Tudo, mas ao mesmo tempo nada. Como assim? Tudo ou nada? Vai te custar tudo, vai sim, você vai ter perseguição de todos os aspectos. Mas não vai te custar nada. Porque a Bíblia nos diz que Jesus Cristo pagou o preço para que a gente entrasse na vida eterna. E é preferível sofrer aqui na mão de um patrão cruel do que sofrer a eternidade toda distante de um Deus bondoso, amável e fiel. Sabe por que o inferno é um lugar tão ruim? Porque Deus decidiu não estar lá. Vai te custar tudo aqui, mas não vai te custar nada lá. Vai te custar preço de sangue aqui. Vai, talvez custe seu emprego, sua carreira, talvez custe sua família, talvez custe seus amigos, talvez custe seu salário, talvez custe o seu bem-estar. Mas nunca custará a vida eterna. Nunca custará o verdadeiro preço. Onde está Deus nessa história? Deus, invisivelmente, está agindo no coração de Mordecai. Alguma coisa acontece no coração de Mordecai. E onde está Deus aqui no nosso tempo? Do mesmo jeito, no coração de vários Mordecais que aqui estão, a começar por mim. A gente não vai ver Deus dizendo: Daniel, Daniel, como um gênio da lâmpada, batendo palma e apagando a luz. Não vai acontecer. Mas talvez o seu coração está se remoendo. E mesmo não vendo Deus abrindo o mar para o lado de fora, a gente pode sentir Ele acalmando a tempestade para o lado de dentro. A gente pode sentir Ele mudando a história. Ele colocando na sua mente aquilo que você tem que fazer hoje mesmo. Aonde está Deus na história? No coração dos crentes. Operando milagres tão grandes quanto o mar abrir. Porque não existe nada maior do que fazer um pecador se arrepender. Mas Deus está só no coração dos crentes? Não, Ele está agindo lá na Pérsia. Ou você acha que a sorte ter caído para Amã foi meramente sorte? Ou você acha que Mordecai ter ouvido aquela conversinha de que iam matar Assuero? Ou você acha que tudo isso é acaso? Não é. Por mais que a gente imagine que os dados correm soltos, eles são lançados pela mão de Deus e eles param exatamente de acordo com a vontade de Deus.
Ele é o rei do universo, não esquece disso. Onde está Deus na nossa história? Está agindo, Fez você vir para cá hoje, era improvável que você viesse. Fez você se lembrar de alguma coisa, talvez hoje você acessou alguma coisa que você não devia acessar. Onde está Deus nessa história? Está controlando as coisas que eu sou incapaz de ver. Mas você sabe do que eu estou falando. Onde está Deus? Agindo, governando, dirigindo, reinando. Ele continua, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não é Assuero. Assuero tem aquela presunção. Vou colocar os judeus na sua mão, Amã. Você conhece o final da história? Como é que é o final da história? Tolo Amã, tolo Assuero. Tolos persas, babilônicos, pagãos. Agora tem um ponto importante aqui para a nossa vitória. Qual era o motivo que Assuero tinha para mandar matar os judeus? Nenhum. Assuero não tinha nenhum motivo para mandar matar os judeus. O que os judeus tinham feito para ele? Nada. Assuero não tem motivos para mandar matar os judeus. Amã tem, é vingativo, é cruel, é vil. Mas e Assuero? E o grande imperador persa? Qual é o motivo que ele tem? Nenhum. Sabe qual é o ponto importante? Que o grande rei do universo tem motivo de sobra para mandar me matar e te matar. É aqui que está a grande diferença. O grande rei do universo tem motivo de sobra para mandar todos nós para o inferno. Por que eu digo isso? Porque a gente não obedece à sua lei, a gente se recusa a se curvar, a gente não se submete a ele e a gente insiste em manter o nosso próprio trono e sentar no nosso próprio império ao recusar-se, ou melhor, ao invés de dar o trono para Deus e se render ao império dele. Amã não ganha nada matando aquelas pessoas, mas ele ganha mantendo elas vivas. Porque se os judeus continuassem vivos, pagam impostos. E Deus? Deus ganha o quê? Deixando eu e você vivo? Nada. Tem motivo de sobra para nos condenar? E nenhum motivo para nos manter. Nenhum. Nenhum. Só que o que o grande rei fez? Ao invés dele assinar a carta mandando os judeus morrerem, ele assinou uma carta mandando o seu filho morrer. Ao invés dele assinar uma carta dizendo assim, que o Daniel, que o Jonatas, que o conselho dessa igreja, que os membros dessa igreja, que são todos pecadores, morressem porque eles não vão fazer falta, ao invés dessa carta ter sido assinada por Deus e selada com o seu anel, ele assinou uma carta onde o seu filho morreria, e ele assinou essa carta com o seu anel celestial. Ele decretou a morte de Cristo. Ao invés dele dizer, destrua, mate e aniquile aquelas pessoas em Cajamar, ele disse, destrua, mate e aniquile meu único filho. A lógica aqui, na nossa mente, parece não existir, mas na mente de Deus, ela é incrível, porque por meio da morte de Jesus, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações poderiam ser salvas. E ao destruir Jesus Cristo, ele assina uma nova carta. Uma carta chamada Evangelho, Boa Notícia. E essa carta de boa notícia foi enviada pelos correios, não os persas, cavalos ligeiros, mas por crentes, homens corajosos. E essas cartas foram entregues em cada língua, para cada povo. E olha o que é mais interessante, meus irmãos. Essa carta, escrita há milhares de anos, hoje eu sou o carteiro.
E essa grande carta que diz: Deus preferiu matar o seu filho para te salvar. Essa carta com essa sentença de vida e não de morte, hoje está sendo entregue para você, por mim, um mísero pecador, que foi salvo pela mesma carta. Hoje a carta chega para você. Está aí, acabou de ser dita, foi entregue. O que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com isso que você acabou de ouvir? Você vai se levantar e vai dizer: hoje é o dia de... Hoje é o dia que eu não me rendo. Hoje é o dia que eu decido mudar. Hoje é o dia que tudo vai ser diferente. Ou você vai dar de ombro para ela? Está aí. Está no seu colo. A bola que o branco pegou está na tua mão. O ônibus que Rosa Parks sentou, você está dentro dele. O que você vai fazer? Vai se levantar e vai dar o lugar para o pagão? Ou vai dizer: eu sou crente e meu lugar eu não abro mão? Ah, pastor, mas eu já fiz isso. Eu já decidi, eu já sou crente e eu decidi fazer isso. Pois bem, já decidiu? Seja você o carteiro. Seja você o carteiro. Se você ainda não decidiu, recebe a carta e toma uma decisão. Mas se você já decidiu, pega a carta na mão e sai entregando ela por aí. Recebe a boa notícia e vai por aí. E vai ligeiro, e vai incontente, e vai depressa. E diz para os crentes que você encontrar no caminho que eles são descendência de Israel e que eles não podem se confundir com os pagãos. Diz para os crentes que eles têm que ser santo porque o pai dele é santo. Diz para os crentes que eles mereciam a morte, mas foram salvos. Diz para os crentes que eles têm que honrar a Jesus enquanto o mundo ainda existe. Agora, se a bola está aí, você não quer chutar. Se a carta está aí, você não quer entregar, está tudo bem também. Porque dizer não à carta mostra, da mesma forma, que ela é poderosa para salvar e para condenar. Eis diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que tudo te vá bem. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, que seja hoje o dia da virada, que seja hoje o dia da mudança, que seja hoje o dia do início da vitória, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos e na vida daqueles que nos acompanham pela internet. Que seja hoje, que eles olhem para Mordecai e digam: é assim que eu serei. Posso ter um nome pagão, posso viver num mundo pagão, posso até ter feito coisas horríveis, mas hoje eu decido ser israelita. Hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, não façais como foi em Meribá. Hoje, ouçam o Evangelho. Hoje, Senhor, que todos nós escutemos a palavra da salvação. E que a gente pegue essa palavra e do mesmo jeito que o nosso lateral esquerdo, gordo, velho, desacreditado, pôs a bola no chão, que a gente faça isso.
e assuma a responsabilidade por uma vida santa, por uma vida de crente. Tendo a certeza que aquela curva é o Senhor que vai dar. Que a bola entrar na rede é contigo. Que seja hoje. E se já foi algum dia, que a gente responda ao chamado de Isaías. Então o Senhor disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor. Recruta carteiros para o correio celestial, Deus bendito. Carteiros não vestidos de amarelo, mas vestidos com roupas brancas, lavadas no sangue de Cristo. Carteiros celestiais que andam na Pérsia devastada, que não andam em cavalos ligeiros, mas que voam nas asas do Espírito. Ah, Deus! Mas se houver aqueles que ainda se recusam, glorifica o seu nome julgando e sentenciando os mesmos. É isso, Pai. É só isso. Ou melhor, é tudo isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.